dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais forte. Amém. Meus irmãos, queridos irmãos, o que foi que Áquila e Priscila viram em Apolo, Atos 18, uma pregação já tão poderosa, uma pregação tão cheia de dons. Peguem Atos 18 de novo, porque é a partir daí que quero mais uma vez dar continuidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Eu sinto a necessidade de trazer isso de volta, porque é muito questionador. Não é pouco questionador, é muito questionador. Versículo 24. Lá em Éfeso, não é isso? Surge de repente um pregador. E o cabra é bom. Mas um casal que está assistindo percebe que ainda falta uma coisa, alguma coisa, talvez mais de uma coisa. E não é coisa qualquer, de maneira que ele pudesse deixar. Não, isso aí daqui a pouco ele aprende, ele vai. Não. Ele percebe que, peraí, sem isso é coisa básica, é coisa essencial, vai dar errado. Esse lindo ministério, esse lindo trabalho pode ficar perdido, dar em nada. E cuidar dessa criatura para ele não... Ele tem o dom, ele tem o carisma, vamos cuidar dele. E aí o casal Áquila e Priscila, que vinha de missão com Paulo, ficou por ali, companheiros de Paulo, possivelmente deve ter ajudado também Paulo em alguma realidade. Eles têm o ministério do acompanhamento. Que coisa linda é esse ministério de acompanhar as pessoas, sabe, de ser uma presença de Deus na vida das pessoas. Deus consiga para nós essas pessoas, mas não se esqueça, como diz nosso irmão lá no livro, Deus vai providenciar guias para a nossa vida, quando a gente se entregar com toda humildade. Deus não deixa uma alma, alguém que se entrega com toda humildade sem guia. Não. Ele arranja. Mas se a gente não se entregar, vai ficar difícil. Deus não vai mandar alguém que a gente vai rejeitar. Repare que o livro do mestre é interessante demais. O leigo corre um sério risco de levar uma cacetada do mestre. Imagina o que é chegar. Vamos recapitular um pouquinho o livro do mestre. Sabe o que é a criatura chegar do nada, ouvir sua pregação durante 5 dias, depois queria falar com o senhor. Sua pregação é muito boa, mas eu não encontrei o senhor nela não. O senhor não está nela. Inclusive quero dizer ao senhor que na minha dedução o senhor é um fariseu. Como é que é? O senhor é fariseu. O senhor bota coisa pesada nas costas dos outros, mas o senhor não vive não. Ninguém nunca me falou assim não. O senhor quer ouvir? Quer que eu ajude o senhor? Eu sonhei com o senhor, foi o senhor que mandou aqui. Inclusive quer dizer que o senhor prega para o senhor mesmo. O senhor é muito cheio de o senhor mesmo, é muito cheio de si. Inclusive o senhor prega também para uma pessoa que o senhor gosta de receber delas, ou os olhares, ou o carinho, ou a atenção. O senhor tem alguma coisa errada na tua pregação. Ela é muito boa, viu? Mas eu sou padre, ó. Você é um leigo só, como é que você pode querer corrigir um padre? Bom, se o senhor continuar com essa história, eu vou ter que parar, eu vou embora, deixa aí o senhor. Não, fique aí, porque esse negócio aí da pessoa que... eu prego para uma pessoa mesmo, mas nunca disse a ninguém, como é que o senhor sabe? O senhor me revelou isso. Estou me sentindo como uma samaritana na beira do poço. Você me descobriu, então, diga mais. Quer ouvir mais ainda? Quero, diga. Então vou dizer ao senhor. O senhor, a letra matou o senhor. Sua pregação é só letra, não tem espírito não nela. O senhor foi derrubado por isso. Esse é um resumo do livro ali. Que aconselho vocês a lerem, porque é uma paulada só. Quer dizer que a sua pregação é para os outros, não é para o senhor não. Ninguém nunca falou isso comigo. Pois é. Quer ajuda?
Quero mesmo. Então, 2 anos sem pregar. Não quero nem o senhor pegando o livro, não posso estudar não. Só meditando na paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Só rezando, sem pregar mais, inclusive não pode aconselhar mais ninguém. Pode até confessar já que o senhor é padre, mas aconselhar não, porque o seu conselho não serve para ninguém não. Que só serve quando a gente aconselha a gente mesmo primeiro. O senhor não pode aconselhar durante esse ano todinho. Então, terminou de confessar, se levante, saia, e se alguém procurar o senhor, diga assim, não, diga mesmo a ela, diga, eu não posso aconselhar não, porque eu não sei aconselhar a mim mesmo, então por isso eu não estou pronto não. Olha que paulada. E aí, quer mais ajuda ainda? Quero. Então está aqui. O senhor pregou 24 pontos aí para todo mundo, que eu vi que estava muito complicado, eu vou lhe dar 23. Aí botou 23 pontos. Quando o senhor tem 5 semanas para poder se enquadrar aqui dentro. É coisa de criança isso aqui. Está lembrado de ontem, coisa de criança? Menino. O próprio mestre fez. Você está falando que é coisa de criança, mas para mim é muito avançado. O senhor tem 5 semanas para memorizar tudo isso e começar a viver, se enquadrar nisso aqui, porque depois tem mais coisa. 3 semanas manda chamado, está difícil. Aí, inclusive, tem o seguinte, quando o senhor não viveu um dos 23 pontos, pega uma varinha e dando nas costas. Aí, as 3 semanas, ele assim, menino, eu apanhei mais nessas 3 semanas do que na resto da minha vida toda. Eu apanhei demais. É isso mesmo. Eu tenho 5 semanas para se enquadrar nisso aí. Olha para quem está do lado, já pensou como é que estavam as costas dele? Diga, como é que ia ficar a sua? Essa foi a colocação do... Repare, que coisa linda é. Repare que quando uma alma se entrega com humildade verdadeiramente, Deus não deixa sem guia. Esse homem, apesar de todos esses defeitos, ele queria viver, ele queria ser pregador, ele pregava, ele queria ser pregador. Chegou a dizer ao próprio leigo, fica aí uns dias comigo, quem sabe eu possa pregar uma coisa boa para você, e você... Aí disse, não, acho que o senhor não está entendendo. Sua pregação não é boa. Muita coisa que o senhor pregou me fez mais mal do que bem. O senhor atrapalhou minha caminhada. Demorei muito a me livrar das palavras que o senhor colocou. Olha uma paulada, uma cacetada. Quer mais ajuda ainda? Quero sim. Então, faz o seguinte. Além disso, já estou vivendo tudo, que beleza, muito bom. Quer ir mais adiante? Agora tem o seguinte, eu não me responsabilizo se você acabar contigo, se você acabar como o jovem rico. Eu falei o filho pródigo ontem, mas é o jovem rico. Se você acabar como o jovem rico, de repente, saindo triste, não dá para mim, assim está difícil, e ir embora. Não, pode falar que eu vou obedecer. Só, não vem depois me culpar que você desistiu da caminhada, porque... Não, pode dizer. Então tá certo. Próximo passo. Obedeça em tudo aos seus superiores. Tudo que eles mandarem, obedeça. E não reclame de nada. E se alguém lhe perseguir, calado. Não reclame de ninguém, não procure brigar com ninguém, nem nada. Calado. 2 anos assim. Inclusive, se alguém perguntar por que você não prega mais, diga claramente, é porque eu não tenho condições, estou ocupado com outras coisas, eu não tenho condições de pregar não. E se minha comunidade me tomar como doido? É preciso mesmo. Pense no caminho. Partilhei ontem com toda a comunidade esse caminho terrível, mas bendito, de formação de pregadores. Infelizmente, nós estamos preferindo as técnicas. Estamos preferindo meios mais rápidos de formação de pregadores. Nós queremos fórmulas. Tem uma formulazinha aí não para aplicar e eu... diga aí como é que faz? Como é que prepara mesmo? Rapaz, assim dá para mim. Eu me ajeito aqui, tal. Aí fora as cacetadas, tipo aquelas que vocês escreveram aí. A pregação tem que bater com o pregador. Tal, aquela coisa. Complicou a vida do cara demais.
Resultado, depois de um tempo muito quebrado, tido como louco, todo mundo afastado, sem ajuda mais, porque não pregava, ninguém trazia mais as coisinhas para ele, ninguém nada, não aconselhava ninguém mais, não pregava mais em canto nenhum. Aí ninguém paparicava mais, ninguém trazia mais a latinha de doce, nada. Ficou doente, adoeceu seriamente. Resultado, orientação dele: pegue seus livros e venda. Tá, mexeu no penhore seus livros. Não sei se que você vai ler o livro, depois o próprio leigo dá dinheiro a ele para ele resgatar o livro dele. Agora vai lá, pegue seu livro de volta, recomece sua caminhada, só depois de quebradinho. Aí vá, tido como louco. A primeira pregação encheu de gente para assistir. Quando ele começou a pregar, olhou para o povo, teve uma crise de choro, não conseguiu dar uma palavra. O povo teve ele como doido. Deus não permitiu que ele falasse, ele só chorava. E o povo perguntando: ei, vai parar de chorar não, é? E ele chorando, o povo foi saindo, todo mundo foi embora, ele ficou chorando lá. A comunidade proibiu de pregar, disse: assim não dá certo não para você. Recolheu ele, enfim, uma tortura de vida. Depois de certo tempo quebrado, ele entendeu, ele disse: entendi. Aí começa todo um caminho de pregação, vai dando certo. No final ele morre. Chama o leigo para junto dele, se despede da vida, e Deus concede a ele uma grande graça revelada: você morre sem precisar ir para o purgatório, você vai passar direto para o céu. Mas ainda teve uma mortezinha difícil, algumas dorezinhas. Diga a teu irmão do lado: é assim, rapaz. É por isso que tantos optam por outros caminhos de formação. Gostam de um curso de pregadores onde, sabe, técnica, oratória. Ó, irmão, você dá 2 chutinhos assim, você vai perceber que a turma vai ao delírio. Se você der uma carreirinha no palco, menino, aí vá, rapaz, entra nessa. Aí lá vai Hamilton nessa também. Depois descobre que não é nada disso. Fale para agradar as pessoas. Aí começa. Terrível realidade. Por isso, eu quero ler com você de novo. O que é que falta em Apolo? Pergunta a teu irmão do lado: o que é que faltava em Apolo? Versículo 24, leiam juntos comigo. Entre mentes. Acharam? Vamos juntos? Entre mentes. Um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Vamos ver as qualidades dele? Homem eloquente, muito versado nas escrituras. Chegou a Éfeso. Era instruído no caminho do Senhor. Falava com fervor de espírito e ensinava com precisão a respeito de Jesus, embora conhecesse somente o batismo de João. Começou, pois, a falar na sinagoga com desassombro. Diga ao teu irmão do lado: diga, o cabra é bom. Agora repare só: como Priscila e Áquila o ouvissem, levaram-no consigo e expuseram-lhe mais profundamente o caminho do Senhor. E agora? Para começar, você toparia aí? Ou diria: vocês nada têm a me acrescentar? Não, obrigado pelo convite, irmãos, mas eu sou pregador, né? Vocês viram como é que eu me saí hoje? Vocês não perceberam o meu fervor de espírito, a exatidão com que eu falo de Jesus? Você não percebeu, meu? Vocês querem me ajudar em quê? Vocês não me acrescentam em nada.
Repare que é igualzinho ao mestre do livro, que vira para o leigo e diz assim: fique aqui para ouvir mais algumas de minhas pregações, quem sabe eu fale alguma coisa que seja muito boa para você. Jesus, misericórdia. Misericórdia. O que faltava em Priscila e Áquila? Primeiro, sabemos que ele só tinha o batismo de João. João anunciava Jesus e ele entendeu claramente quem era Jesus, o Messias que havia de vir. E ele falava com exatidão, com precisão a respeito de Jesus. O que faltava a um homem desse? Alguns disseram, faltava a experiência de vida comunitária, ele era muito solto. Isso poderia comprometer mais adiante. Faltava a ele ainda a experiência que o pessoal de Éfeso vai ter depois. Repare que ele pregou lá, mas algum tempo depois, a gente percebe que Éfeso, o povo de Éfeso, não sabia nada sobre o Espírito Santo. Vocês já receberam o batismo do Espírito Santo? Eu não sabia nem que existia um. Faltava alguma coisa na pregação, talvez a dimensão pneumática, a dimensão do Espírito Santo. Entender talvez que não era fruto da cabeça dele, mas era uma graça que acontecia na vida dele. Porque muitas vezes a gente acha que é capacidade nossa. E não é uma graça. Repare o trabalho que o leigo teve de convencer o mestre do livro de que era o Espírito Santo. Chegou a dizer: você acredita mesmo que o Espírito Santo é o mesmo aí? Não. Como é que você me explica que Santa Catarina de Alexandria, disputando numa terrível discussão com filósofos grandiosos, elas analfabeta, conseguiu ganhar deles na discussão? Aí ele fez: foi o Espírito Santo. E você acredita nele? Se você acredita que foi Santa Catarina, foi o Espírito Santo, por que você não acredita que sou eu o instrumento do Espírito Santo para você hoje? E derrubou com um argumento bíblico ainda mais. Deus não usou Caifás? Vai derrubando, quebrando a resistência da gente a descobrir que é uma graça, é graça, é graça, é graça, é graça e é graça. É graça. É dom, é graça, é presente. Abramo-nos a esse presente. Por outro lado, eu preciso entrar na dimensão muito fortemente de que a pregação, ela precisa se confundir com o pregador. E é uma experiência do Senhor. E aí gostaria de trazer para você, nesse momento, a dimensão paulina. Abram sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. Apesar de recomendo para todo pregador a leitura dos capítulos 1 até o 9. Salta alguns que não diz respeito à pregação, mas ajuda também. Mas 1, 2 e 9 da carta aos Coríntios, Romanos 10, tudo isso é para pregador ler. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Vamos tentar entrar nessa dimensão de partilha. 1 Coríntios 3, versículo 11. Formação para pregadores. Deus nos ajude. Vamos ver se a gente consegue. Olha para cá só um minutinho. Acredito que em Apolo faltava alguma coisa de base, alguma coisa que poderia comprometer, alguma coisa não estava ainda fechada, de maneira que precisava ser explicado mais profundamente o caminho do Senhor para ele. Áquila e Priscila vai mostrando o caminho do Senhor mais profundamente a ele. Filho, olha, o caminho do Senhor não é só até onde você chegou, tem mais um pouco aqui, olha, o caminho do Senhor é esse, para que você tenha base, senão vai balançar e vai acabar caindo, ou não funcionando como teria que funcionar. Ou seja, para você entender essa letra, essa palavra que vamos ler agora aí, diga comigo: falta fundamento.
A casa precisa ter fundação. Essa capela foi levantada na rocha. Isso aqui era uma rocha assim, que dinamitada ficou assim, e ela foi construída na rocha, basicamente, isso aqui. Tem fundamento. E Jesus falou que tem que ser fundamentado na rocha. Tem que ter fundamentado na rocha. Mas quem é a rocha? É Jesus Cristo. A nossa pregação precisa ser cristocêntrica. Cristocêntrica. Jesus tem que ser o centro da nossa pregação. Tanto que, bom, o Daniel ontem me perguntando sobre Bíblia, meu filho, ele dizia assim: pai, quando o senhor pregou ontem, eu entendi que eu precisava ler primeiro o Novo Testamento, para só depois ir para o Velho. Eu disse: é isso, filho, está certíssimo. A gente entende o Antigo Testamento a partir do Novo. Ele é a lente de aumento que me dá a entender o Antigo. Conhecer Jesus. Áquila e Priscila dizem a Apolo: eu preciso expor mais profundamente o caminho do Senhor. É preciso fundamentar, ter fundamento. Nossa pregação precisa ser profundamente cristocêntrica. Jesus, Jesus, Jesus. Então leia essa palavra que aqui diz aí. Ele é o fundamento. Vamos juntos. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que foi posto. 2 pontos. Qual é o fundamento? Qual é o fundamento? Do ministério sacerdotal, qual é o fundamento? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Não tem outro, ele é o fundamento. Da pregação, do pregador, do canto, da música, de qualquer ministério, de qualquer serviço na igreja. Qual é o fundamento? Por isso encontramos tantas pessoas vacilantes, já trabalhando nas pastorais, já trabalhando em tanta coisa, já até servindo na igreja, aos irmãos, inclusive responsabilizados por obras sociais lindíssimas, por tanto trabalho na igreja, cantando, tocando, compondo, e anunciando, e fazendo shows, e gravando CDs, e tudo mais. Mas irmãos, se não tiver o fundamento, vai cair. Vai cair. E quem é o fundamento? Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Na verdade, se a pregação consiste em colocar Jesus diante das pessoas para que ele comunique o que ele quer, repare que coisa linda vai dizer o leigo ao mestre. 1 hora com Jesus e eu aprendo muito mais do que você poderia me ensinar com todos os doutores da tempo na sua vida inteira. 1 hora com Jesus Cristo e eu aprendo muito mais do que todos os livros da terra inteira poderiam me ensinar. A pregação consiste em colocar a pessoa diante de quem? De Jesus. Para que ele ensine. E geralmente a pregação funciona quando alguém olha para nós e diz assim: não foi você não, irmão. Foi quem? Foi Deus, foi Jesus. Ele falou comigo. Rapaz, era você falando e dizendo: pai, é Jesus falando comigo. Repare que é o objetivo lindo da pregação. Que não é partilhar as minhas ideias, nem o que eu penso, nem o que eu acho. É que a pessoa consiga ver Jesus em mim, consiga perceber que é Deus falando para ela. Que coisa maravilhosa. Então, nosso caminho como pregador é de identificação com Cristo. Até que já não seja eu que viva, mas Ele que viva em mim. Pega o violão aí, Daniel. Ou você, não, ele pode pegar o violão também. Canta comigo aqui, filho. Sonda-me, Senhor. Repare o que diz essa música. Repare que ela entra em comunhão profunda com o Senhor. E ela deseja ser usada. Acho que é dó maior, né? Se não me engano. Acho que é isso mesmo. Sonda-me, Senhor,
e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Mais uma vez. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Agora é o pedido, quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme tua palavra. Transforma-me conforme a tua palavra. Essa parte é mais bonita. E enche-me até que em mim E enche-me até que em mim se ache só a ti. se ache só a ti. E então Aí agora tá pronto. Usa-me, Senhor. usa-me, Senhor. Aí vale a pena gritar, usa-me, não vale? Usa-me Como um farol, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. olha pra cá um pouquinho, querido irmão. Isso é uma experiência, isso não é uma coisa que acontece por acaso. Isso é fruto de uma experiência, de uma descoberta que o mestre teve. Quebra, Senhor, quebranta-me. Muitas vezes eu e você nos colocamos diante das pessoas para pregar, mas nós não conhecemos o Senhor. Não somos íntimos dele, nem ele é íntimo conosco. Falamos do que não conhecemos, como diz a própria Bíblia. Diferente como João diz, né? Eu dou testemunho daquilo que vi e ouvi. E atesto que Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus. Um encontro profundo com o Senhor. Um encontro profundo com Ele. Com a pessoa dele viva e ressuscitada. Apolo se encantou com a doutrina do Senhor. Ele se encantou com tantas coisas, mas ele ainda não conhece o Senhor em profundidade. Ele é maravilhado com Jesus, mas ele não o conhece. Se já é bom daquele jeito, imagine quando conhecer, hein? Essa experiência, sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme tua palavra. Agora é a frase mais linda. E enche-me, até que em mim se ache só a ti.
Repita comigo: o objetivo da vida cristã: ser cheio do Espírito. Para que olhando para mim, vejam Jesus. Porque é o Espírito Santo que revela Jesus. Uma experiência de unidade em Cristo. Até poder dizer como Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, irmãos. É Ele que vive em mim. É Ele. Dá um Mi maior rapidamente aí. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Oh, que maravilha é que Cristo vive em mim. Consegue cantar isso? Cristo vive em mim. Dó sustenido menor. Cristo vive em mim. Oh, que maravilha é que Cristo vive em mim. Eu sou de um tempo de renovação carismática muito lindo, onde eu vi uma música como essa cantada por um ministro, e só ela levou às lágrimas toda uma assembleia a chorar convulsivamente. Uma manifestação do Espírito. O que foi que aquelas pessoas viram ali? Alguém que pregou e a pregação se confundiu com o pregador. Quando ele disse: Cristo vive em mim, quase que a assembleia disse: é, vive mesmo. E aderiu. E o pregador dizia: agora escute, Cristo vive em ti. E quando começamos a cantar Cristo vive em nós, o poder do Espírito já tinha descido. E o Espírito Santo revelando Jesus aos corações. Revelando Jesus aos corações. A música ungida, a ministração ungida, vivencial, nada técnico, vivencial. Um conhecimento profundo da pessoa de Jesus, da pessoa amorosa, linda e santa do Senhor. Uma comunicação de uma pessoa, não é de uma doutrina, nem de uma filosofia, é a comunicação de uma pessoa, verdadeiramente colocando a pessoa ali à frente, e as pessoas adorando a Ele, aderindo a Ele, aderindo e adorando, aderindo e adorando, e ali, o que aquele Senhor Jesus falar, as pessoas acolhem, porque uma coisa é Hamilton falar, outra coisa é Jesus falar. Menino, isso não tem nem comparação. Com o seu nome, diga a pessoa do lado: uma coisa é Hamilton falar, outra coisa é Jesus falar, mas bota o seu nome nisso. Isso é outra coisa. E até nos zangamos, porque as pessoas não parecem que não estão querendo nos ouvir. E realmente as pessoas não estão querendo nos ouvir. Essa não é a necessidade das pessoas. As pessoas não estão precisando me ouvir. Elas estão precisando ouvir quem? Amós capítulo 8 vai dizer: haverá um tempo onde uma grande fome e uma grande sede invadirá o mundo, invadirá a terra. Não será fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão errantes de um mar a outro, de um canto a outro, do oriente ao ocidente, e não encontrarão. Belos jovens e belas moças desfalecerão. As minhas maiores alegrias como pregador foi quando alguns casos muito difíceis eu ouvi de uma jovenzinha que se encaminhou
devido a muito de traumas, devido a muito de coisas que aconteceram, ela se encaminhou para o lesbianismo. Uma moça linda. E creio que para ferir a si mesma e aos pais de igreja, ela se encaminhou por aí. Não era nem opção, é possível que era uma opção doente. Ela adoeceu por várias coisas. Passei quase 5 horas conversando com ela, mais de 4 horas, ouvindo. Ela conhecia todos os argumentos e todas as estatísticas de homossexualidade do mundo. Inteligentíssima. Ela me disse as estatísticas da Europa, da América do Norte, nos países pobres. Ela citou as leis já aprovadas em certos países, as não aprovadas em caminho. Ela sabia tudo. Ela citou a Bíblia, ela citou livros, ela citou estudiosos, citou Freud, citou tudo. E eu segurando para ela, simplesmente dizendo: olha, não é essa a vontade de Deus para a tua vida. Segurei, conversei, ouvi. Ela foi embora. Depois a mãe me liga muito emocionada e o pai, os dois sofrendo muito, e disseram: meu irmão, ela disse que vai parar com tudo, vai mudar de rota por uma única coisa, não foi por nada do que você disse. Foi porque quando estava sentada com você, por um momento, ela viu Jesus no seu rosto. E foi Jesus visto em você, motivo para ela mudar de vida. Para mim, um dos maiores momentos da minha vida. Um dos melhores momentos da minha vida. Sabe, essa identificação buscada e que precisa ser buscada por nós como pregadores. Irmãos, o caminho da pregação é a identificação com Jesus Cristo. É a identificação com a pessoa dele. Em tudo. E aí, irmão? O resto é resto. Nas atitudes, no amor, nas decisões, no lazer, em tudo, em tudo, em tudo. Já não sou eu que vivo, é Cristo. Sim, Apolo é bom. Mas está faltando alguma coisa. E de repente o outro nem é tão bom, mas ele consegue um fruto maior. E a boa pregação não é aquela que é uma falação caprichada, não, não. É aquela que produz fruto. Um fala bem, conhece tudo, mas ninguém se converte. Como disseram assim, né? É Prado Flores mesmo que diz num dos seus livros assim: a gente em 3.000 discursos converte bem pouca gente. Pedro num só discurso 5.000 chegaram. E no segundo discurso dele 3.000 chegaram. O que é isso? O que é isso? Que mistério é esse? Que mistério é esse para nós de ministério de música, de animação, que a gente canta e parece que o povo não está nem aí, está nem aí. Chega uma pessoa, pega uma música desse tamanho, de uma frase só, aí todo mundo entra. Faz. Foi isso. Aí começa a olhar. Eita, até o pessoal lá parou. Está cantando. Por quê? Eu vi isso num congresso nacional. Eu vi o pregador e o animador lá, o pessoal de música, se esgoelar, dizendo: pessoal, entre, pessoal, vai começar. E o povo batendo palma: pessoal, entre, pessoal, a palestra vai começar. E gente se levantou lá, deu uma bronca em todo mundo. Parece que nós não somos cristãos.
a bronca, e ninguém entrava, ninguém ouvia, entrava aquela coisa, o povo lá na livraria, aquela confusão toda. De repente, bom dia, irmãos. Entrou todo mundo. Era padre Marcelo Rossi. Podem criticar. Até por inveja da voz de comando que ele tem. Mas a realidade é que ninguém entrava. E com ele todo mundo. A mulher que estava do meu lado fez: que é isso? Eu digo: autoridade, minha irmã. Autoridade, minha irmã. Todo mundo. E agora? Nós não podemos negar. Ele pode ter todos os defeitos do mundo. E deve ter muitos. Porque o justo pega 7 vezes por dia. O bom, o santo. Diz a Bíblia. Mas que muitas pessoas veem Jesus nele. Não posso negar. A pregação. Mas ele não fala bem. Tem pregadores melhor do que ele? Tem. Mas vamos lembrar que a boa pregação não é boa falação. A boa pregação é a que gera frutos. Para que de repente a gente não pense coisas contrárias. A gente com conteúdo fantástico por aí. Mas de alguma forma ela não se identifica com a pregação. De alguma forma não conseguimos ver a pessoa de Jesus nele. E não escutamos. E não ouvimos. Não sei explicar. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro, a não ser Jesus Cristo. Então essa pregação, quero trazer para você esse conteúdo. A nossa pregação precisa ser a expressão da pessoa de Jesus. Porque pregar é colocar Jesus diante da pessoa e a pessoa diante de Jesus. Para que Jesus ensine, para que Jesus pregue. Inclusive até na liturgia, não é isso, padre? Na liturgia, quem é o altar? É Cristo. Quem é que preside? É Cristo também. Tudo é Cristo, tudo é Jesus. Função sacerdotal, fazer com que as pessoas sejam colocadas diante do altar, porque diante do altar eles estão diante de Jesus. No pão e vinho também quem é? Jesus também. E o sacerdote está em persona? Cristo. A pessoa de Cristo também. É tudo ali. A estola é o símbolo do sacerdócio de Cristo também. Toda pregação. Se nós formos essa expressão de Jesus Cristo, se Jesus consegue se expressar através de nós, a pregação vai acontecer. Então não se trata de técnica. Por outro lado, quero trazer para você um ensinamento mais prático e um caminho, mais um caminho de formação de pregadores. O primeiro caminho apresentado ontem foi aquele: o caminho do quebrantamento, o caminho da ascese, do crescimento espiritual, da quebra para poder servir o Senhor, aquela quebrando si mesmo, renunciando a si mesmo, quebrando, tirando. Isso é maravilhoso. Mas agora tem um outro caminho também apresentado hoje, que é o caminho da conformação à pessoa de Jesus Cristo, da semelhação a Jesus Cristo. Se pode ser que seja dito assim. Mas aí existe uma palavra que hoje é muito conhecida, mas talvez ainda pouco trabalhada. Repita comigo: querigma.
Qual é a palavra? A palavra querigma chama-se anúncio, anúncio forte, é uma palavra grega. Anúncio, anúncio forte, anúncio fundamental. Explanação necessária. Querigma, querigma. O querigma de Jesus é o reino. É a palavra principal dele, é o reino, é o reino, é o reino. É o eixo dele, sabe? É aquilo que ele tem como, base mesmo, é o reino. Ele prega o reino. O reino de Deus, chegou a voz? Chegou o reino está aqui, o reino. E todo mundo quer o reino, porque o reino que eles estavam vendo era muito ruim. É um reino dominado por romano, um negócio triste, escravidão, sabe, manipulação, roubo, corrupção. Então eu quero outro reino. Então ele joga o reino. Olha aí, o reino. Vê todo mundo, o reino eu quero. Daí coloca a inscrição, rei dos judeus, porque ele disse, o reino de Deus chegou até vós. O reino. Mas o querigma nosso, que é o querigma dos apóstolos, o que nós temos que pregar? O nosso querigma é a pessoa de Jesus. Repita comigo, o querigma é Jesus. Mais forte. É Jesus o querigma. Ele é o fundamento, não há outro, não pode colocar outro, ele é a base. Ele é a base. E o que foi que Jesus veio trazer para nós? O que é olhar para Jesus é enxergar o quê? Em primeira linha, repita bem forte comigo, diga, o amor de Deus. Olhar para Jesus e olhar de verdade é reconhecer o amor de Deus. Deus me amou. Deus me amou tanto que enviou seu Filho único. Olhar para Jesus é encontrar o amor de Deus. Encontrar o amor de Deus revelado plenamente só em Jesus. Mas olhar para Jesus também é perceber a tristeza da rejeição a esse amor. A rejeição humana a esse amor. E as consequências de não aceitarmos o amor de Deus. Olhar para Jesus também é ver, repita comigo, o pecado e suas consequências. Olhar para Jesus é também perceber que Deus nos amou tanto que mandou Ele para que Ele nos salvasse e se tornasse nosso Senhor. Que Ele é o Messias mandado pelo Pai para nos salvar e para se tornar Senhor de nossas vidas. Olhar para Jesus é perceber o mistério do amor do Pai que se revela salvando e controlando nossas vidas no amor, mais uma vez, se tornando o Senhor. Repare que eu estou caminhando pelo seminário de vida que nós pregamos. Repita comigo, amor de Deus, pecado e suas consequências, a salvação em Jesus Cristo. Ou melhor, diga, Jesus Cristo, Salvador, Senhor, Messias, que significa enviado, ungido, presente do Pai. Olhar para Jesus é perceber que quando alguém se manifesta com fé nele, quando a fé nele é manifestada, uma mudança de vida acontece. Não há nenhum que manifestou uma fé profunda nele e que não decidiu mudar de vida. É fé e conversão. É a fé e a conversão. Olhar para Jesus é descobrir a beleza da fé. Quando o Filho do Homem for levantado, atrairei todos a mim. Assim como a serpente foi levantada no deserto, assim serei um dia levantado, para que todo que olhar com fé tenha vida eterna, renove sua vida. Jesus, repita comigo, fé e conversão. Vamos voltar, diga amor de Deus, pecado e suas consequências. Jesus, Senhor, Salvador e Messias. Fé e conversão. Olha para cá um pouquinho. Olhar para Jesus é perceber que sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso. Olhar para Jesus é ver uma ação poderosa de Deus na vida daquele homem Jesus. E sabemos que é o Espírito Santo. Olhar para Jesus é descobrir que precisamos da força que Ele teve. Sim, hoje eu disse para vocês de manhã, para quem estava conosco no refeitório, eu disse, não é para contemplar a dor de Jesus, é para contemplar a postura dele diante da dor. É diferente. Quantas vezes nós assistindo o filme da Paixão e chora, mas chora muito, e depois não dá em nada, filho. Um filme triste.
Filme triste, não passa de um filme triste. Inclusive tem gente que nem assiste. Para ver aquelas coisas feias. Irmão, nós contemplamos hoje, na Sexta-feira Santa, a postura de nosso Deus e Salvador, do nosso Senhor, do homem Jesus, diante da dor, do sofrimento, da traição dos seus, do abandono. Contemplamos ele, mesmo cheio de dor, ainda se lembrando da sua mãe, ainda se lembrando de nós, perdoando todos. Lembramos dele ajudando, dizendo que é o ladrão da cruz. Hoje mesmo você está comigo no paraíso. A gente contempla a atitude do nosso Senhor diante da dor, do sofrimento, das calúnias, injúrias, bofetões, chicotadas. Para quê? Para que nós o amemos ainda mais, o admiremos ainda mais, nos encantemos com ele, sejamos apaixonados por ele. Mas não porque ele sofreu, bichinho. Olha para o teu irmão do lado e diga: bichinho de Jesus, rapaz. Tadinho de Jesus. Olha, coroado de espinho. Olha, aquela deve ter doído. Jesus é ver que o amor toma uma dimensão muito alta. Amai-vos como eu vos amei. Por isso que a última pregação do seminário de vida é amor aos irmãos. É a vida em comunidade. Olhar para Jesus é perceber essa realidade. Então repitam comigo: amor de Deus, pecado e suas consequências, salvação em Jesus, fé e conversão, Espírito Santo e a vida em fraternidade. Aí eu vou ter que partir para uma parte mais prática. Enquanto a gente não tiver equilibrado em todos esses pontos, faça comigo assim. Diga ao teu irmão: o negócio está balançando aí. Está oscilando. Não, mas eu acredito muito no amor de Deus. Sabe, agora, esse negócio de pecado, isso é besteira. Ei, irmão, ainda está? Não, acredito que Deus ama, acredito que pecado realmente faz mal à humanidade, mas não tem mais jeito não. Isso aí a gente vai viver assim o resto da vida mesmo. Não, filho, Jesus já nos salvou, já se tornou Senhor. Você não está balançando nisso aí, é? Eu até acredito no amor de Deus, acredito no pecado que faz um estrago tão grande. Até acredito que Jesus veio assim, veio para nos salvar. Mas eu particularmente não acredito muito não. Inclusive acho que tem jeito para mim não. E para algumas pessoas também não. Irmão, você não tem fé que muda a vida das pessoas, então ainda está? Irmão, eu até acredito, sabe, até acredito no amor de Deus, no pecado, assim, no estrago que faz, que Jesus veio para resolver esse problema aí. Eu até acredito, realmente, que nele, eu creio em Jesus. Inclusive, eu estou tentando mudar a minha vida, mas eu estou tentando mudar, e não estou conseguindo não, porque, sabe, eu tento, meu irmão, você não está sozinho não. Você não acredita no Espírito Santo, não é? Então ainda está? Milton, eu quero dizer para você que eu acredito muito no amor de Deus. Eu acredito que o pecado fez um estrago tão grande, que Jesus veio para salvar, para abençoar todo mundo. Eu até tenho fé nele, sabe? Eu sei que, e quando a gente acredita nele, muda de vida, eu acredito. Eu sei que o Espírito Santo tem muito poder, muito poder. Agora tem uma coisa que eu não quero, é viver com as pessoas. Olha, meu amigo, olha, só não me impeçam isso, para perdoar ninguém, nem para ter que conviver com ninguém. Olha, se não peça, não tá uma coisa que eu não quero. Então, diga para o seu irmão, assim, ainda está meio... Quando é que o pregador está enraizado no querigma? Quando ele vai mergulhando em cada ponto, em cada ponto, em cada ponto, em cada ponto. Aí eu passo um pouquinho de técnica. É assim que se prepara uma pregação, é assim que se prepara um retiro. Joga esses 6 temas na mesa. E o tema que lhe deram, você vê onde é que se encaixa: no amor de Deus, no pecado, na salvação, na fé e conversão, no Espírito Santo e na comunidade. Mas eu tenho até medo de passar técnica e dizer: rapaz, isso aí eu gostei. E o resto, irmão? E o se parecer com Jesus? Não gostou não? E o quebrantamento, irmão? Peraí, irmão, isso é uma técnica. É ruim. É como muitos cristãos estão atrás de fórmulas de oração. Quantas pessoas nesses encontros me perguntam: irmão, você não tem assim uma oração forte assim para ficar rezando em casa não? Mas muitas, no aconselhamento pede, vai, às vezes pega um papelzinho da minha mesa ali e faz: escreva uma coisa aí para eu rezar a semana. Eu digo: irmão, não vou escrever não.
Por que não? Eu tenho que explicar. Irmão, olha, repare só. Tem muita gente procurando fórmula. Nosso caminho cristão não é de fórmula, é de comunhão. É de encontro com uma pessoa. E cada um tem um jeito de se relacionar. Eu não posso passar para você o meu jeito. Irmão, não. Olha, tem tanta gente aí presa nas devoções. Bem que Santa Teresa d'Ávila falou. Deus me livre de devoção tola. Tem muita gente presa em devoção. Devoção que não leva a canto nenhum, filho. Eu acredito que vão ser salvos, vão para o céu. Muitos vão para o céu mesmo. Por quê? Porque é por ignorância mesmo. É. Mas estão aí cheios de devoção tola que não leva para canto nenhum. Não pega nenhuma Bíblia para ler. Não lê uma Bíblia, não, sabe? Vai para a missa só quando dá e se der. Não entende a Eucaristia. Não, enfim, tá todo. Mas a devoção, o quê? Ela faz a devoção dela. Às vezes é um caminho de libertação. Como caminho, não como fim. É mergulhar em cada ponto desse. Vou repetir, eu sei que é cansativo, como disse para você, é formatão. De repente, alguém diz assim: Hamilton, eu até acredito muito no amor de Deus. Mas esse negócio assim de pecado, rapaz, inclusive eu não entendo muito assim. Não. Ainda está meio... Não, eu até acredito no pecado também, Hamilton, mas tem jeito mais não. Esse mundo tem mais jeito não. Isso aqui está perdido, rapaz. Isso aqui está tudo acabado. Isso aqui é só esperar agora a destruição. Isso é em dúvida de cristão, viu? Isso aqui não tem mais jeito não, rapaz. Isso aqui é só para se acabar mesmo. Não, irmão. Tem jeito ou não tem? Deus já deu um jeito nisso? Olha, Deus não vai dar jeito nisso, não. Ele já deu, viu? Ele mandou para cá quem? Seu Filho único, Jesus Cristo, que morreu e que ressuscitou, que celebramos agora domingo a Páscoa dele. Somos cristãos que não creem na ressurreição? Que achamos que não tem mais jeito? Então ainda estamos fracos na dimensão Jesus Cristo. Porque acreditar em Jesus Cristo é acreditar no amor de Deus. Sim, também enxergar o pecado, suas consequências, rejeitar Ele, renunciar a Ele, aderir a Jesus Cristo, aceitar a sua salvação, aceitar que Jesus é a solução do Pai, é a solução de Deus para mim, para todos e para a humanidade. Acreditar que esse mundo já foi salvo por Jesus Cristo. Deixar Ele que Ele seja o nosso Senhor. Agradecer ao Pai por ter mandado Ele, por ser o nosso Messias, o enviado. Vibrar de alegria com Jesus Cristo. Fazer um ato de fé na pessoa dEle. Eu creio em Ti, Jesus. E agora o que o Senhor disser está dito. Eu quero mudar a minha vida, trocar, converter, cambiar, mudar a minha vida. Aquilo que não valia eu jogo fora. Eu troco meu dinheiro velho por um novo. Eu quero trocar minha vida velha por uma nova, porque eu creio em Ti, Jesus. Eu creio no novo nascimento. Eu creio que é possível recomeçar a vida, que não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Carta aos Romanos lá. Eu creio nisso aí, Jesus. Eu creio em Ti e a minha vida agora está entregue a Ti. Só que eu digo ao Senhor, sozinho eu não posso, mas eu acredito que o Senhor me dá o seu Espírito. E Ele fala: dou mesmo, meu filho, tome. Aí Ele me dá o seu Espírito. Que beleza a igreja celebrando Páscoa. Daqui a pouco é Pentecoste, lembrando essas verdades de fé maravilhosa. Depois volta, olha, nasceu Jesus, Ele se encarnou. Glória, louvem a Deus, a salvação de Deus chegou ao mundo, graças à ternura do nosso Deus, que do alto do céu nos mandou visitar o sol nascente. O velho Simeão grita e alegra: pode me levar em paz, Senhor, porque meus olhos viram a salvação. Essa é a grandeza da revelação da encarnação, e eu preciso aderir a essas verdades de fé, pela fé, e minha vida vai ser convertida. Sim, eu sou fraco, mas tudo posso naquele que me fortalece. Descerá sobre vós o Espírito Santo, Atos 1:8, e farei de você minha testemunha. Você será minha testemunha em Jerusalém. Sim, Senhor, eu vou ser também em Recife, onde for. Eu vou ser sua testemunha. Agora, filho, você precisa viver em comunidade. Sozinho não. Eu te dou o meu Espírito, que te congrega com teus irmãos, que ensina você o que é amor. Ele vai revelar aquilo que eu não pude dizer para você, que você não tinha condições de ouvir. Eu vou lhe revelar pelo meu Espírito. Você vai conhecer todas as coisas. Você vai saber como se comportar. Vai vencer barreiras. Vai aprender a conviver com seu irmão, perdoar. Mas é para você viver em comunidade, com os seus irmãos, amando e perdoando, e fazendo coisa que o cão duvida.
perdoando, se vivendo na comunidade, em comunidade, quebrando, mais ainda, movido pelo meu Espírito, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A gente tem essa condição de viver isso. E aí o querigma vai fechando. Eu quero perguntar para você, querido irmão, em qual desses pontos a sua fé ainda vacila? Você ainda duvida do amor de Deus? Ainda não entendeu a dimensão do pecado, terrível pecado, rejeição do amor, rejeição de Deus, e as suas consequências mais terríveis e danosas. O salário do pecado é a morte. Você ainda não encontrou Jesus Cristo? A pessoa dele está vivo, ressuscitado. Encontrou Jesus? Na palavra, num gesto fraterno, num gesto de amor, numa ajuda prestada a alguém gratuitamente. Tem tantas formas de encontrar Jesus Cristo. Ele se apresenta de tantas formas para nós. Ele se apresenta de tantas formas para nós. É linda a aparição de Santa Teresinha, né? A chave, né? Aquela criança, o menino Jesus aparece. Coisa linda. Tem tantas formas de Deus se manifestar na vida da gente. Mas, meu irmão, você crê em Jesus Cristo e tomou decisão séria de mudar de vida? Ou ainda está fazendo aquele meio campo? Jesus como meu empregado. Inclusive a igreja, usando a fé. Usando a fé para paquerar, para ganhar pessoas, para ganhar dinheiro. Usando a fé para quê? Mas é Jesus Cristo, Senhor, Salvador, Messias. O Espírito Santo na vida da gente. E a decisão de viver em comunidade. Me desculpem ser exaustivo com isso. Mas é que eu percebo que enquanto a gente não mergulhar em cada ponto desse, a nossa pregação será sempre capenga. Vai faltar alguma coisa. Eu não sei qual era o ponto que faltava em Apolo, mas um desses faltava. Não sei se era na dimensão do amor de Deus. Quando pregadores não conhecem muito o amor de Deus, sua pregação é muito dura, é muito castradora, é muito terrível, destrói a vida das pessoas. Quando os pregadores não têm uma dimensão forte de pecado e sua consequência, a sua pregação é muito solta, é muito light, e ninguém, sabe, pode tudo, e também é horrível. Quando o pregador não está muito embasado na pessoa de Jesus Cristo, na sua salvação, no seu senhorio, ele prega geralmente a si mesmo, ou fala sobre muitas coisas, mas não fala sobre Jesus. Quando o pregador não está muito embasado na dimensão da fé e da conversão, ele fala sobre muitas coisas, ele diverte o povo, ele anima o povo, mas ninguém sai dali acreditando em nada, nem mudando de vida. Quando o pregador não tem a base do Espírito Santo, ele acaba sendo contaminado pelo espírito do mal mesmo. Ele é muito carnal, ele é muito frio. A dimensão da pregação é muito carnal. Ela é só terrena. Aquilo que São Tiago vai dizer é uma sabedoria humana, terrena e diabólica. É uma coisa assim, sabe? Não tem critérios evangélicos, não tem critérios de céu. É uma coisa muito humana. O Espírito Santo passa longe. E quando o pregador ainda não se embasou e não se decidiu pelo amor e pela vida comunitária, a pregação dele não contempla isso. E é uma pregação que não leva ninguém a amar nem a perdoar. Uma pregação às vezes cheia de ódio, preconceitos, restrições, desce o cacete. A pregação dele às vezes não gera unidade, não gera amor. Eu fui pregar na tua terra, eu fui pregar. E a confusão foi grande, não foi aquele dia? Por quê? Porque algum pregador antes de mim passou e bateu pesado nos pregadores da cidade, dizendo: não cantem música evangélica. Católico não canta música evangélica. E eu tive que dizer com todas as letras, e volto a repetir: afaste-se, Satanás. Você falou pela boca, quem falou por tua boca foi o demônio.
Não foi o Espírito Santo. Não consigo ouvir o Espírito Santo falando isso. Olha, gerou uma mágoa tão grande nas pessoas. As pessoas saíram dali inflamadas. Bateram palmas, saíram. Que a ponto de quando eu puxei uma música evangélica, aí o comentário depois começou a circular por lá. O próprio Ministério de Música começou a dizer assim: fosse comigo eu não puxava, eu não tocava. A coordenadora do ministério disse na minha frente, disse assim: se fosse comigo, o senhor ia sobrar, porque eu não toco música evangélica, o senhor ia ficar só. Eu digo: e você acha que isso é de Deus? Você está contaminada pelo mal, minha filha. O veneno está nas tuas veias. Você foi envenenada pela divisão, pela discórdias. O Papa acabou de visitar o Dalai Lama. Foi inaugurada a primeira faculdade cristã muçulmana. Os budistas na China oferecem os seus templos para que os cristãos se reúnam embaixo dos seus templos. Isso é vergonhoso, um negócio desse, minha filha. Peguei a passagem da Bíblia, disse: João saiu e disse: Senhor, mandei uma turma ali parar, porque estava pregando em nosso nome, mas não era do nosso grupo. Jesus: quem disse a você que é assim? Quem não está contra nós está a nosso favor. Nem assim não que funciona. Senhor, quer que eu mande descer um raio? Aquela turma não quis ouvir a gente não. Você não sabe qual é o espírito que está ali animando não, menino. Que conversa é essa? Não é por aí não, eu peguei toda a base bíblica. Peguei a base da igreja, disse: você está ofendendo o CONIC, organismos de igreja que trabalham no ecumenismo. Você não pode fazer isso, você não tem autoridade para isso. Nenhum pregador, nem eu, nem ninguém tem autoridade para isso. Seja padre ou até mesmo seja bispo. Porque ele vai bater de frente com o Santo Padre, o Papa, que está visitando as religiões não cristãs. Como é que você quer que um católico entenda um negócio desse? Na missa de domingo, pega o padre, por que não, não. Aí chega na televisão, ligo lá, o Papa visita, agora, lá. E agora? Quem está certo? Quem tem razão? Fazer o quê? Agora chega Milton, chega você, desce o cacete em tudo que é religião. Porque geralmente quando não é o Espírito Santo quem nos move, ou esse conceito último, esse último conceito de vida fraterna não está muito enraizado, a nossa pregação divide, ela não une. Ela é cheia de preconceito, cheia de eu dizia lá na terra do meu irmão, ele disse: minha irmã, não, isso não é verdadeiro. Ele não tem autoridade para dizer isso, ele não pode dizer isso. Ele ofende padres, ele ofende bispos, ele ofende a diretriz da CNBB, ele ofende as organizações que trabalham com o ecumenismo. Ele não pode fazer isso, minha irmã. Ninguém pode fazer isso. No final ele dizia assim: não, eu não falei, eu não proibi não. Ela é coordenadora do ministério. Eu não proibi não, eu mandei evitar. Aí eu peguei o nome dela, que eu não vou dizer porque eu não sei se essa fita chega lá, não sei como é que ela recebe, mas ela vai saber que é com ela mesmo. Eu disse a ela, com todo carinho de irmão, eu disse: minha irmã, repare que a pregação que foi feita aqui, ela não gerou bem para vocês. Vocês estão destilando ódio pelos olhos. Nas palavras, gente. Você acha que essa pregação fez bem a vocês? Não fez, minha irmã. Pelos frutos se conhece uma árvore. Veja como é que você está. É como uma pregação sobre espiritismo que você sai de lá sem nem querer mais falar com seus parentes espíritas. Isso foi bom, foi. Aquelas pregações sobre contaminação que a gente via. E depois tinha gente que pedia demissão da empresa. Ó, o número de doidice é doidice. Isso é desvirtuamento da pregação. Aí encontramos Daniel e seus 3 amigos trabalhando no palácio de Nabucodonosor. Ó, jogado na fornalha 2 vezes no Pascova do Leão, mas estava lá dentro, convivendo com Nabucodonosor, com Holofernes. Nabucodonosor bota a estátua, eles: nem dobro não. Então vai para a fornalha. Vou, mas não dobro não. Mas estava lá dentro, mas não saíram não. E eram governadores de lá, fazendo um grande bem naquele meio diabólico. Aí de repente eu disse: minha irmã, essa pregação fez mal a vocês.
Muito mal. Talvez o irmão que pregou seja um excelente pregador, mas ele falta uma base chamada unidade. Falta a ele uma pregação que agregue, que junte, que leve a pessoa a amar, não a pessoa sair daqui com raiva, com ódio, desprezando. Isso não pode, filha. Você, mas eu falei, a palavra foi evite. Eu digo, você gostaria? O nome dela era Ritinha. Eu disse, Ritinha, você gostaria que eu dissesse agora ali na frente que o microfone está na minha mão? Você gostaria que eu chegasse ali e dissesse assim, pessoal, Ritinha é gente boa, mas evitem ela. Você gostaria disso? Calada. Você acha certo eu chegar ali e dizer, olha pessoal, Ritinha é gente boa, é uma boa menina, mas se eu dar um conselho a vocês, evitem ela. Você é minha irmã. Os evangélicos também são meus irmãos. Inclusive, estão inseridos no único corpo. Não tem dois, só tem um. Inclusive, quer eles queiram, quer não, muitos deles estão inseridos no corpo místico de Cristo, estão na Eucaristia. Não tem dois corpos, não, só tem um. Tem dois Cristos? Só tem um. Ou eles estão nele, ou também nós não estamos. Aí eu disse, olha, filha, isso fez mal a você. Repensem. Não sei se repensaram. Não quero julgar o pregador. Às vezes a gente escorrega. Mas hoje eu descobri. É porque um desses 6 pontos não está bem trabalhado. Amor de Deus. Pecado e suas consequências. Então somos pregadores muito light. Tanto no comportamento como na pregação. Ou colocamos ideias humanas, partimos para autoajuda, linhas de otimismo, mantras, soluções humanas, terapêuticas e não sei o que. Sabe por quê? Porque a gente não sabe apresentar a solução. Quem é a solução? Jesus. Aí começamos a dar, sair devoções, fórmulas, porque não conseguimos apresentar a pessoa de Jesus Cristo como solução para tudo e para todas. Aí começamos a apresentar, coisas que não... Olha, minha irmã, se você fizer isso, isso e isso, vai dar certo. Ei, vai apresentar Jesus não, é? Está faltando isso ainda, esse encontro de Jesus como Senhor de tudo, Salvador de todas as coisas. Quando não tem uma base forte na fé e na mudança de vida, na fé em Jesus Cristo, aí coloca fé em tudo que é coisa. Não, isso também pode, isso também... A mudança não é uma mudança possível. Isso aí, nunca a gente vai mudar. Quem disse a você? O que é que Deus não pode? O pregador, quando não está muito embasado no Espírito Santo, aí outros espíritos agem. A força própria, o pensamento positivo. E entra um bocado de doidice na cabeça. Aqui na região mesmo tinha um padre que tinha, dentro da sacristia, tinha uma sala cheia de cristais. E algumas pessoas que viviam aqui mais tempo conosco sabem que tinha mesmo. Ele mantinha, então o que ele fazia? Ele confessava, depois levava a pessoa para a sala cheia de cristal. Para energizar. É uma má pessoa? Não. Mas ele conhece Jesus Cristo como Salvador e Senhor? Também não. Esses dias eu acolhi uma pessoa em aconselhamento. É um dos casos muito graves e terríveis. Eu não tenho muita saída para aquele caso, só Jesus mesmo. Mesmo porque ela traz em si, o que aconteceu, ela tomou uma garrafada aquelas de macumba feita. E realmente, ela estourou o corpo todo. Quando eu for lá de novo na cidade, eu vou tentar conversar com ela, mas difícil. Porque se trata de uma questão de fé. Ela estourou o corpo todo, de ferida, pus em tudo que é canto. E mais ainda, firmou ela que aquela garrafada fez mal a ela. Para completar um problema com a sogra lançou a maldição nela. Ela admitiu para si mesma que a sogra é uma bruxa. E que a maldição da sogra pegou.
está se acabando doente, está se acabando em doença. E é real a doença, não é ilusória. A doença existe, ela está doente mesmo. Mas é uma questão de fé. Eu só tive poucos minutos com ela esses dias para conversar. Foi quando eu perguntei, se você comunga? Ela fez, comungo. Digo, então. Ela, então o quê? Sabe? Por quê? Porque foi para algumas pessoas fazer aconselhamento e atendimento, e as pessoas, ao invés de tirar o poder do mal, reforçou. Disse, rapaz, isso aí é grave mesmo. Rapaz, isso aí tem que ser exorcismo. Enquanto a pessoa não for exorcizada, o que é que ela vive? Como é que ela vive? É para que desgraça, que aconselhamento equivocado, para não dizer do cão mesmo. Não é, minha filha, isso aí mandaram me procurar, porque disseram que eu preciso fazer uma grande oração de libertação dela, se eu fizer. Eu não acredito em oração de libertação. Eu acredito em Jesus que liberta. Oração, meu irmão, tantas pessoas recitaram aquele exorcismo e nunca deu em nada. Porque não é a oração que liberta. Quem é que liberta? Aí eu gostava do Padre Schuster, ele nunca gostou orações de poder. Ele nunca gostou, ele descia o cacete desse livro. No título ele fazia orações de poder não existe oração de poder, não existe, como se a gente tivesse poder pela oração de convencer Deus de fazer as coisas. Como se a oração é que... Não, irmão, a oração não é poderosa, poderoso é Jesus. Poderoso é nosso Deus. Aí está aí essa criatura toda amarrada agora, doente, comungando, só que ela não faz um ato de fé na Eucaristia, não faz um ato de fé na pessoa de Jesus eucarístico. Ela já comungou, talvez lá umas 1000 vezes, e aquela garrafada daquele dia, já está fazendo efeito. E a Eucaristia que ela comunga 1000 vezes, não faz não. O que é que se conclui com isso? Que Jesus é fraco. Qual foi a conclusão que está na cabeça dela? Que Jesus é fraco. Que aquela garrafadinha, aquele gole de coisa que ela tomou, foi mais forte. Mais forte do que Jesus Cristo eucarístico. Olha, isso serve para muitos de nós aqui, que ainda não se libertou, porque não caiu em si. Porque no dia que você cair em si, você diz, rapaz, por que eu ainda estou fazendo referência a... Que falta de fé. Tanto eu disse para ela, e para alguns eu digo também, você não pode confessar. Já confessou que fez isso? Já confessei muitas vezes. Eu digo, pecou muitas vezes. Porque não se pode confessar o mesmo pecado a mesma vez. Pode confessar o mesmo pecado? Não. Se você confessou agora, a próxima confissão tem que chegar para o Padre Vicente e dizer, Padre, eu quero confessar a minha falta de fé no perdão de Deus. Por que, minha filha? Porque eu me confessei, senhor, semana passada, ainda está aqui dentro, me martelando o que eu falei para o senhor. Então agora não é mais confissão do pecado que eu cometi, é confessar a minha falta no perdão de Deus, no sacramento da reconciliação, na bênção recebida. A minha confissão agora é passar por aí. Quando o pregador não está muito embasado na fé, meu Deus do céu, ele pode gerar um desastre. Por isso que eu volto a dizer para você, vamos mergulhar na dimensão querigmática. Se faltar a dimensão da vida fraterna, ele gera divisão. A pregação é divisiva, preconceituosa. A pessoa sai dali totalmente brigada com os outros. E não aceita isso não. Não aceite pregação cujo fruto não seja o amor. Repita comigo. Não aceitarei pregação cujo fruto não seja o amor. Na verdade, os 3 frutos principais da pregação são, repita comigo, fé, esperança e caridade. As 3 virtudes teologais. Uma pregação tem que gerar fé, esperança e caridade. Ou gerou outra coisa, renuncie. Diga, renuncie em nome de Jesus, está amarrado. Não. Saiu da pregação com mais fé, boa. Mais esperança, mais amor. Saiu da pregação se sentindo um bagaço. Saiu da pregação achando que não tem mais jeito. E saiu da pregação odiando alguém ou rejeitando alguém. Essa pregação foi muito ruim. Muito ruim. Amém? Fica de pé um minutinho.